Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu aqui em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, ative as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades do canal, mas ajude a compartilhar, assim você vai fazer com que a mensagem, a filosofia dos espíritos alcancem um número maior de pessoas, né? E é uma doutrina tão bonita porque traz tanto entendimento e por isso mesmo é muito consoladora, não é? E hoje, aqui no programa Espiritismo e Vida, nós vamos falar de caridade. Claro, sempre pedindo as inspirações de nosso Senhor Jesus Cristo, dos espíritos superiores, né, para que a gente faça uma reflexão proveitosa. E será que a gente sabe realmente o que é a caridade? E como praticar a caridade? Né? Tanta gente fala em caridade, né? Mesmo em ajudar o próximo, prestar socorro. Mas será que nós compreendemos a abrangência da caridade? Como é que nós praticamos a caridade em toda a sua amplitude? Se a gente abrir o dicionário, nós vamos encontrar uma definição belíssima de caridade. Caridade é o amor que move a vontade à busca efetiva do bem do outro, ou seja, é o nosso ato praticado em benefício de outra pessoa, de outra criatura, né? E se a gente tiver esse conceito em mente, a caridade ela se torna sublime em todos os aspectos, em todas as circunstâncias. Tem gente que pensa na caridade somente como auxílio material. E claro, é caridade também, né? Você distribui o pão, o agasalho, o remédio, o socorro. Não, mas será que a caridade é só isso? É só o auxílio material? Né? Lá no item 9 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem da irmã Rosália, que é uma mensagem maravilhosa, e ela começa assim: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Quando nós começarmos, diz a irmã Rosália, realmente a agirmos dessa forma, esse mundo será melhor, porque essa é a fórmula para nos livrarmos do orgulho e do egoísmo, que são as chagas da humanidade, não é mesmo? Então, pensem comigo. Às vezes a gente é abordado na rua, ou às vezes alguém bate a nossa casa, no portão ali, pedindo uma ajuda. E a gente muitas vezes repele essa pessoa, né? Ah, agora não tem, não sei o quê, e já até atravessa a rua, não é? Vamos ser honestos, porque né, a grande parcela de nós faz isso ou já fez em algum momento, certo? Agora imagina, se esse alguém que pede hoje foi alguém da nossa convivência mais íntima em outras vidas, no passado. Às vezes foi um irmão, um pai, um marido, um filho. E aí a gente chega no mundo espiritual, depois de deixarmos a matéria, né? Ou seja, morrermos no corpo material, e a gente reconhece essa pessoa que nós não demos a menor atenção, que nós repelimos. Vocês imaginam o desespero em que nós vamos cair? Né? Porque cada escolha que nós fazemos tem consequência. Não há meio de fugir dessa verdade. Não é tudo é escolha e consequência, tudo é plantio e colheita. Daí a gente vê o tamanho da responsabilidade que cada um de nós tem. Né? Tem gente que pode até pensar assim: ah, mas eu estou passando tanta dificuldade, eu não tenho necessário nem para mim mesmo, como é que eu vou ajudar? Vamos lembrar que a caridade não é só material, né? Caridade se manifesta de várias formas: pensamentos, palavras, ações. Caridade é muito mais, é muito maior do que somente a caridade material. Querem ver só? Quando você está exausto do trabalho, chega em casa, seu filho vem correndo ali contar as novidades da escola. E você teve um dia difícil e você dá atenção ao seu filho? É caridade. Quando você traz o equilíbrio necessário para as relações que você vive, sem deixar que a perturbação, o ciúme, a desconfiança te domine, isso é caridade.
Quando você acolhe uma criança órfã, né, livrando aquela criaturinha da fome, do frio, do abandono, orientando essa criança para que ela não se perca no caminho evolutivo que ela tem para percorrer, isso é caridade. Quando você dá um bom dia, sorrindo para um desconhecido na rua, muitas vezes aquele sorriso, aquele bom dia é o único que ele vai receber no dia. Isso é caridade. Quando você alimenta e dá água para um animal de rua, um gatinho, ou um passarinho, um cachorro, um cavalo, não interessa. Quando você faz afago num animal de rua, sabe-se lá quanto tempo aquele ser, aquela criatura, não recebe o carinho do ser humano, só recebe ali pontapé, só é enxotado. Isso é caridade. Quando você rega uma planta que está sedenta, isso é caridade. Quando você é indulgente com o erro do outro, porque nós erramos muito, nós não pedimos perdão o tempo inteiro, nós não pedimos perdão a Deus o tempo inteiro. Então, quando eu peço perdão, quando eu perdoo, quando eu sou indulgente, isso também é caridade. Emmanuel tem um texto muito bonito no livro Fonte Viva, em que o título da mensagem é Acordar e Erguer-se. E Emmanuel, nessa mensagem, nesse texto, ele vai nos alertar que é preciso acordar e erguer-se para a vida, né? E trabalhar na sementeira do bem. Ele vai dizer textualmente assim: esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no seu erguimento, ou seja, não vamos esquecer do auxílio daqueles que nós fazemos, aqueles que ainda estão dormindo, ignorantes ainda das leis de amor do Pai, né? Então é preciso que a gente utilize a nossa capacidade de raciocínio, né? E não ficar mais à mercê de enganos desastrosos, gente, para nós mesmos, para as pessoas, para as criaturas que convivem no nosso entorno e para a coletividade. Nós precisamos agir sem medo, começar sim a frear pessoas com atitude de desequilíbrio, ter maturidade suficiente para aprender que o sim e o não podem e devem fazer parte desse sistema de harmonia coletiva, né? Gente, é muito mais proveitoso a gente falar não na hora certa do que ficar dizendo sim, 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 e comungar ali com o desequilíbrio do outro, né? Isso não é caridoso. Não é caridoso você passar a mão na cabeça de quem erra sem alertá-lo. Não é você esbravejar, brigar, xingar, diminuir a pessoa, não. É alertá-lo. Olha, você está percebendo por qual caminho você está indo? Você já parou para pensar nisso? São esses os valores que você quer carregar mesmo? Agora, se a pessoa quiser continuar, ok, é a escolha dela, né? É o plantio e a colheita de cada um, né? Agora, é nosso dever, sim, agir com caridade. Ou seja, alertar quando o outro está cometendo equívoco e engano, e longe de achar, gente, que nós somos detentores da verdade, né? Que a verdade está. Não é isso. Mas nós temos que ser maduros. Muitas vezes nós enxergamos melhor que o outro que ele está indo por um caminho ruim. Uma mãe muitas vezes enxerga que o filho não está indo por um bom caminho. E aí vai fazer o quê? Vai passar a mão na cabeça da criaturinha? Ah, tá tudo bem. Quer ver um exemplo? Seu filho chega da escola com um estojo de lápis que não é dele. Aí você vai falar o quê? Não, 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 esconde isso aí, deixa pra lá, deixa pra lá. O que você está ensinando seu filho? Que ele pode fazer o que é errado, que não tem consequência. Qual é o certo a fazer? Pega esta criaturinha, volta na escola e fala: olha, isso aqui, você vai falar para o seu filho fazer. Isso aqui não é meu. Eu peguei, estou devolvendo, peguei inadvertidamente. Isso é ensinar. Isso é você ensinar aquele espírito que está sob a sua tutela que
existe o certo e existe o errado. Porque muitas vezes, com a desculpa da gente ser aceito pelas outras pessoas, a gente está sendo conivente com erros, gente, desequilíbrios que podem nos levar à nossa própria ruína. Então, nós não devemos fechar os nossos olhos e ficar passando a mão na cabeça do outro, né? Quando for para impedir o mal, quando for para impedir que o mal prossiga na sua ação destruidora. Isso é caridade também. Tudo é questão de bom senso e caridade, gente, conosco e com aquele que erra. Então, a caridade é realmente esse amor que move a nossa vontade em auxílio ao próximo, seja o próximo quem for. A caridade ela precisa pautar todos os atos que nós praticarmos. Por quê? Qual que é o contrário da caridade? É o egoísmo, é a ganância, a maldade, a malquerência, a malevolência, a desumanidade, né? A perversidade, a crueldade, a atrocidade, a raiva, a cólera, tudo isso é contrário à caridade. E tem uma caridade, né, que é muito difícil da gente praticar, né? Que é a caridade moral. O que é a caridade moral? A caridade moral, ela consiste em nós nos suportarmos uns aos outros, né? Nesse mundo inferior em que nós vivemos. Veja como é difícil isso, né? Como é difícil a gente calar e deixar o outro, que às vezes é tolo, falar. Como é que é difícil a gente não se exasperar diante de uma zombaria, por exemplo, né? Como que é difícil a gente ser cego diante daquele sorriso de desdém, né? Quando às vezes você está conversando, falando, a pessoa não comunga com a sua ideia, pensa de forma contrária, ela dá aquele risinho de desdém. Pois é, mas o nosso dever é nós nos esforçarmos para praticar essa caridade moral em todo o tempo, nos suportando e nos respeitando diante de toda e qualquer diferença de crença, de pensamento, de ação, em qualquer espectro, religioso, político, científico, não interessa, emocional, não interessa. Né? E nós temos também a caridade para com os criminosos, né? Jesus não nos ensinou a amar o seu inimigo. Mas como é que eu vou amar o meu inimigo? Ele quer o meu mal. Como eu vou amá-lo? Tem várias formas de ser caridoso com o inimigo. Primeiro, não deseje o mal a ele. Faça uma oração para ele. Todo aquele que é criminoso, gente, ele também é criatura de Deus, é nosso irmão. E isso não quer dizer que a gente tem que passar a mão na cabeça dele, não tem que ficar chamando ele de meu irmãozinho, coitadinho de você. Não, vamos parar de infantilidade, né? Vamos fazer aquilo que cabe a cada um de nós fazer. Vocês querem ver? Tem um caso que aconteceu nos Estados Unidos já há bastante tempo, já, não é recente, tem bastante tempo, que um rapaz de 19 anos ali trocando tiro com a polícia, ele era traficante, ele mata, acaba atirando num adolescente de 14 anos, né? E esse adolescente morreu. No julgamento do rapaz, né, lá nos Estados Unidos é diferente daqui do Brasil, né, tem um momento ali que a família da vítima ela pode falar, né? E a mãe desse adolescente, que era filho único, né, fala com um criminoso, fala, olha, e por coincidência, a mãe deste garoto, né, tinha perdido o marido também para violência, né? Então, veja, ela vira e fala para esse atirador, esse jovem rapaz de 19 anos, fala, olha, eu não tenho raiva de você, não. Eu nem consigo te odiar, por mais que eu sinta falta do meu filho, né? Porque o meu filho vive. Ele vive em Deus, ele vive com Jesus, ele vive nas minhas lembranças. Então, apesar da minha dor ser enorme, eu me sinto reconfortada por saber que eu vou reencontrar meu filho. Mas por você, eu sinto um pesar enorme porque você é novo, você vai passar o resto da sua vida na cadeia, você perdeu sua vida. E eu espero que agora, diz essa mãe, você tenha tempo de refletir, entender que o que você fez foi errado. E eu vou pedir todas as noites que Jesus toque o seu coração. Em minhas orações você estará. Para que Jesus possa tocar o seu coração com o entendimento necessário para que você busque o arrependimento. Eu vou orar por você. Veja, isso é caridade para com os criminosos.
nós temos que compreender que nós sempre podemos fazer algo para o outro. E como a gente falou aqui de diversos tipos de caridade, né? Um tipo de caridade não exclui o outro. Eu posso ajudar materialmente, posso ter os ouvidos de ouvir de um amigo que está passando por um momento difícil, posso não conturbar o meu ambiente de trabalho, né? Eu posso fazer várias coisas. Várias coisas. Nós temos que entender que a prática da caridade ela precisa ser desinteressada. Né? Lembram que Jesus falou? Que você der com a mão, quando você der esmola, que a mão esquerda não saiba o que a mão direita está fazendo, né? De modo que você preste a sua ajuda em segredo e seu pai que vê o que é feito em segredo recompensará. Pois é. Então, para que eu vou ficar alardeando que eu estou fazendo caridade? Vou tirar a foto ali e botar no Instagram. Vou ficar constrangendo a pessoa. Para que isso? Agora, se você só consegue fazer a caridade desse jeito, ok, sabe por quê? Porque em algum momento você vai entender que isso é constrangedor. E você vai fazer a caridade não pelo interesse de mostrar que você está fazendo caridade, mas por amor de ajudar. É só continuar. Que em algum momento você vai compreender isso. Né? Então, gente, a caridade ela é realmente muito abrangente, e é imprescindível que a gente junte dentro de nós sentimentos e pensamentos saudáveis, sabe? Porque a gente só pode oferecer ao outro aquilo que a gente tem dentro de nós. Né? A verdadeira caridade ela consiste na gente ofertar aquilo que é nosso, verdadeiramente. Porque os bens materiais, eles não são nossos, tudo é de Deus. O que é nosso? Aquilo que a gente consegue construir dentro de nós, que a gente consegue guardar dentro de nós. Bondade, amor, fraternidade, benevolência, misericórdia, indulgência. Isso a gente pode oferecer e não nos custa nada, absolutamente nada. Né? Então, vamos amealhar, juntar dentro de nós coisas boas para que a gente possa ser uma ferramenta útil na obra do Pai e quando a gente for fazer a caridade, né, a gente faça a caridade da melhor forma possível. Tem uma historinha que eu tenho certeza que vocês todos já ouviram, né? Eu estou falando aqui nome fictício, né, gente? Só para poder ilustrar a nossa história, né? O seu Valdemar era um moço muito rico, né? Um homem muito rico, e ele gostava de zombar dos empregados dele. Né? Um dia ali ele pegou uma cesta maravilhosa, ali encheu de lixo e deu para o seu João, que era o jardineiro dele. E o seu João era um homem muito humilde, né? Pobre e humilde. Pobreza e humildade são coisas diferentes, viu, gente? Né? Miséria, pobreza não significa que a pessoa é humilde, não. Tá? Humildade é outra coisa. O seu Valdemar chama então João ali na frente dos outros empregados dele, né? E dá aquela cesta de lixo, que ele mandou enfeitar a cesta de lixo, né? O seu João, muito humilde, sorri, agradece, pega a cesta de lixo, leva, esvazia a cesta de lixo, joga tudo no lixo, lava a cesta e enche de flores. Vai lá e devolve para o seu Valdemar. E o seu Valdemar, né, muito espantado, ficou intrigado com aquilo e perguntou ao João: Uai, João, eu te dei uma cesta que estava cheia de lixo e você me devolve ela cheia de flores? Uai, por quê? E o João, serenamente, responde então ao seu Valdemar: Seu Valdemar, eu te dei flores porque todo homem dá o que tem no coração. E nós? O que nós temos no coração para dar, para oferecer ao outro? Lixo ou flores? É isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima. Tchau.